Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, trazendo as informações do Brasil e do mundo até às 7h30. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Pela segunda semana consecutiva, região sul apresenta a maior taxa de óbitos por Covid-19. Governo sanciona com vetos novo marco do saneamento básico. Pesquisa revela que Brasil ainda tem 11 milhões de pessoas em situação de analfabetismo. Presidente Bolsonaro afirma que novo teste manteve resultado positivo para a Covid-19. Temos hoje também a participação do Conselho Indigenista Missionário, que destaca o resgate de 24 indígenas encontrados em situação de trabalho análogo à escravidão no Mato Grosso do Sul. Esses, alguns dos assuntos desta quinta-feira, dia 16 de julho. Fique na sintonia. O Jornal Brasil Hoje, edição 9593, começa agora. Horário de Brasília marca 7 horas, 1 minuto. O sul do Brasil tem apresentado a maior tendência a crescimento no número de mortes por Covid-19. Entre os dias 5 e 11 de julho, a região registrou um acréscimo de 36% nos óbitos em relação ao número verificado na semana anterior. Tiago Marcolini tem as informações. Pela segunda semana consecutiva, a região sul do país apresentou as maiores taxas de casos confirmados e óbitos em decorrência da Covid-19. Juntos, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram um aumento de 36% nas mortes e 8% nos registros de coronavírus. É o que aponta o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, apresentado em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira. Os dados do governo federal confirmam a tendência de interiorização da Covid-19 registrada no Brasil nas últimas semanas. O coronavírus está presente em 97,4% dos municípios brasileiros, em um total de 5.428 cidades. No entanto, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, explica que mais de 60% dos municípios apresentam até 100 casos confirmados. Quando a gente abre isso por intervalos de casos confirmados, entre municípios que têm apenas um caso confirmado ou têm 2 até 100 casos confirmados, representa um total de 3.650 municípios, o que faz 67% dos municípios com casos confirmados. De acordo com o governo federal, em dados gerais do Brasil, até o momento são 1.996.748 casos de Covid-19 e 75.366 mortes. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos no ranking mundial. Na evolução das mortes por semana epidemiológica, no entanto, o Brasil fica à frente do país norte-americano, com média de pouco mais de 7 mil óbitos por semana. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, destaca que, apesar do número elevado de mortes em território brasileiro, o quadro se mantém constante. Que os Estados Unidos vinha em queda, depois subiu, caiu e agora nessa semana subiu novamente, enquanto que o nosso país ele vinha num crescente desde a 22ª, 23ª semana, que os números de óbitos, embora extremamente elevados, extremamente preocupantes, mas ele se mantém relativamente constante. A pasta da saúde apresentou ainda dados sobre síndrome respiratória aguda grave. Das mais de 404 mil hospitalizações, 47% foram confirmadas como coronavírus. Mais de 50% dessas internações foram de pessoas acima de 60 anos, consideradas pelas autoridades de saúde como um dos grupos de risco da Covid-19. Reportagem Tiago Marcolini. Obrigado, Tiago. E o Brasil ainda não conseguiu atingir a meta de redução do analfabetismo fixada para 2015, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2019. O índice está em 6,6% da população. Confira com o Renê Almeida.
Você já imaginou olhar para um bilhete simples e não saber decifrar o que está escrito nele? Isso parece algo tão distante, né? Mas é a realidade de 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais atualmente. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, a taxa de analfabetismo no país registrou 6,6% em 2019. A porcentagem é semelhante aos 6,5% que o Plano Nacional de Educação estabeleceu como meta em 2015, ou seja, estamos 4 anos atrasados. A presidente do Conselho de Administração do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, Ana Helena Altenfelder, indica alguns caminhos para mudar esta situação. Um é garantir que toda criança esteja matriculada e seja alfabetizada na idade certa, isto é, aos 8 anos de idade, conforme estabelece a Base Nacional Comum Curricular. E segundo é garantir que as crianças, adolescentes e jovens que já não aprenderam na idade adequada tenham a oportunidade de aprender por meio de programas de correção de fluxo ou de recuperação de aprendizagem. Infelizmente, o Brasil tem falhado em ambas nessas questões. Outro dado que chama a atenção na pesquisa é que 51% dos brasileiros com 25 anos ou mais não completaram a educação escolar básica. Daqueles que concluíram, apenas 42% são pretos ou pardos. É na passagem do ensino fundamental para o médio que o abandono escolar se acentua. A analista da pesquisa, Adriana Berengui, explica por quê. O abandono escolar desses jovens está muito relacionado à questão do trabalho, que muitos saem da escola para trabalhar, e também a falta de interesse em continuar os estudos. Diante desses dados, a gente observa que o grande desafio hoje do sistema educacional brasileiro, além de ter essas crianças na escola, essas crianças e adolescentes, tê-los numa situação em que eles estejam cursando a etapa adequada para a sua faixa etária. A plena implementação da Base Nacional Comum Curricular, a melhoria das condições de ensino e a aprovação do Fundeb são outras formas citadas para tentar diminuir o analfabetismo no país. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Horário de Brasília, 7h07. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje, a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio.
As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 11 vetos o novo marco legal do saneamento básico. Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 11 vetos o novo marco regulatório legal para o saneamento básico do Brasil. A principal missão do novo marco é aumentar a concorrência no tratamento de água e esgoto, hoje a cargo de empresas públicas. Ou seja, permite a concessão dos serviços para empresas privadas, o que, segundo a área econômica do governo federal, pode trazer aportes de investimentos entre 600 e 700 bilhões de reais ao Brasil nos próximos anos. Para o ministro do Desenvolvimento Regional, a entrada do setor privado será essencial para que a universalização do sistema de saneamento ocorra até 2033. De acordo com Rogério Marinho, o maior beneficiado será o cidadão. Quem ganha são os 100 milhões de brasileiros que hoje não têm tratamento de esgoto. Quem ganha são os mais de 30 milhões de brasileiros que não têm água tratada nas suas residências e que, a partir desse marco, sabem que essa perspectiva de universalização se torna concreta, né? Se torna real, se torna efetiva, né? O que era discurso passa a ter concretude. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também participou da sanção e frisou que o marco, que estende o prazo para o fim dos lixões, também será um avanço na área ambiental. Essa epidemia dos lixões em praticamente 100% dos municípios brasileiros precisa acabar. É um avanço muito grande para a agenda ambiental urbana do país. Jair Bolsonaro acompanhou a cerimônia por videoconferência, mas não discursou. Entre os pontos vetados pelo governo estão o trecho que autorizava as estatais a renovar por mais 30 anos os contratos vencidos, desde que isso ocorresse até março de 2022, e também o ponto que permite que o segmento de resíduos sólidos participem de licitações do marco do saneamento básico. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que testou novamente positivo para a Covid-19. Fiz exame ontem à noite, ou melhor, ontem de manhã fiz o exame, à noite deu o resultado que ainda estou positivo para o coronavírus. Então espero que nos próximos dias faça um novo exame e, se Deus quiser, dê tudo certo para a gente voltar logo à atividade, né? O futuro vai dizer se esse remédio é eficaz ou não. Para mim foi, acredito a ele, tá? A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu aumentar o valor da tarifa de transmissão de energia do ciclo 2020-2021 em 26,6%. Na prática, o ajuste pode gerar, em média, um aumento de quase 4% nas contas de energia de todo o país. A tarifa de transmissão é repassada às concessionárias de energia. Ao todo, para o período 2020-2021, o previsto é que cerca de 35 milhões de reais sejam pagos às distribuidoras. A abertura de novas linhas de transmissão pelo país está entre os motivadores do reajuste. De acordo com a ANEEL, o impacto previsto para a tarifa não vai ser repassado de uma vez. Ele será diluído ao longo de 5 anos. Horário de Brasília, 7h13. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você.
Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15. O Tribunal Superior Eleitoral acatou recomendações de infectologistas sobre o risco de uso do aparelho de biometria nas eleições municipais. Saiba mais com Henrique Carmo. A eleição municipal deste ano não contará com uma das tecnologias mais recentes da Justiça Eleitoral brasileira, a biometria. O Tribunal Superior Eleitoral acatou a recomendação de um grupo de infectologistas que alertou para o risco de contaminação da Covid-19 por meio do aparelho. De acordo com os infectologistas, a biometria oferece 2 riscos no dia da votação. O primeiro é a contaminação por meio do leitor, que não pode ser higienizado com frequência. O segundo é que o uso da tecnologia torna o processo do voto mais demorado, o que gera aglomeração de pessoas em zonas eleitorais. O TSE informou que o registro do eleitor no dia da votação será feito por meio do tradicional caderno. A medida ainda será votada em plenário no tribunal no retorno do recesso judiciário. Uma cartilha com os cuidados de higiene para o dia da eleição foi disponibilizada no site www.tse.gov.br. O adiamento do pleito de outubro para novembro foi definido pelo TSE e aprovado pelo Congresso Nacional. As novas datas são 15 de novembro para o primeiro turno e 29 de novembro para o segundo turno. Reportagem Henrique Carmo. E foi divulgado ontem a estimativa de inflação para 2020. O índice deve ser menor que o previsto e isto deve impactar no reajuste do salário mínimo. Vitor Abreu. O salário mínimo de 2021 pode ser menor do que o previsto. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia baixou para 2,09% a estimativa da inflação de 2020 pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC é o que serve de base para o cálculo da correção do salário mínimo brasileiro a cada ano. A previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias era de que em 2021 o mínimo chegasse a R$ 1.079, com a inflação deste ano fechando em 3,28%. No entanto, caso alcance apenas os 2,09% previstos pelo Ministério da Economia, o mínimo deve ser de R$ 1.066,84. Apesar das estimativas, o valor real do salário mínimo do ano que vem apenas será divulgado quando o número oficial da inflação de 2020 for fechado, no fim do ano. Atualmente, o salário mínimo brasileiro é de R$ 1.045. De Brasília, Vitor Abreu. Obrigado, Vitor. E agora a Dispésia do Conselho Indigenista Missionário fala sobre o resgate de 24 indígenas que estavam em situação de trabalho análogo ao de escravo. 24 indígenas do povo Guarani Kaiowá foram resgatados de trabalho análogo ao escravo no dia 24 de junho em Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, submetidos à colheita de mandioca com remuneração insignificante, sem nenhum equipamento de proteção individual e expostos à Covid-19. O grupo era abrigado em alojamentos em condições degradantes, aglomerados, dormindo no chão e com higiene precária. O auditor fiscal do trabalho, que coordenou a ação, Antônio Paron, conta que mais 8 indígenas estavam no local, 2 mulheres e 6 crianças. A situação era deplorável e a operação durou mais de 48 horas. Por intermédio do gato, termo usado para designar o atravessador que realiza a contratação ilegal da mão de obra, os fiscais chegaram ao proprietário das terras. O fazendeiro tinha até o dia 7 de julho para acertar as contas com os indígenas e evitar a responsabilização judicial.
O valor pago aos indígenas era de apenas R$ 18,00 por cada bag com 700 quilos de mandioca. Com jornadas diárias de aproximadamente 12 horas, a negociação incluía a anistia de dívidas contraídas pelos indígenas com o aluguel dos alojamentos e o comércio local, uma forma de manter os indígenas refém do empregador. Matias Beno Hempel, do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, do Mato Grosso do Sul, fala sobre as raízes do trabalho escravo indígena no estado. Há duas questões importantes de ressaltar envolvendo essa problemática. Primeira é que, infelizmente, Itaquiraí não se trata de um caso isolado. É uma das dezenas de denúncias recentes que se estabelecem a partir de situações de trabalho análogas à escravidão ou, enfim, situações desumanas e de vulnerabilidade às quais os indígenas estão submetidos nas mais diferentes fazendas e nas mais diferentes localidades aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Se fores fazer uma garimpagem, infelizmente vai se deparar com vários casos de várias naturezas envolvendo indígenas submetidos às mais variadas formas de exploração, né? E isso exatamente por conta da grande questão, que é a segunda questão a ser tratada aqui, de que essa situação que empurra os indígenas para situações subhumanas de trabalho, ela é uma situação estrutural, sistêmica, e ela é uma situação orgânica, intimamente ligada ao esbulho territorial e às violações que os Guarani Kaiowá vêm sofrendo historicamente. Por mensagem de celular, o pedido de socorro foi feito pelos próprios indígenas que estavam na lavoura ao coletivo dos trabalhadores indígenas, que acionou o Ministério Público do Trabalho, em Dourados, que realizou a operação. Uma liderança que não teve sua identidade revelada por questões de segurança relata que os trabalhadores foram recrutados nas próprias aldeias. Foram enganados por promessas de trabalho justo. Ao chegar na fazenda, nada foi cumprido, a situação era bem diferente e eles ficaram com medo. As contratações deste tipo não são incomuns no estado. Com a operação, cada indígena recebeu pelos dias trabalhados, mais a rescisão de contrato e 3 guias para o seguro-desemprego. Também está previsto o pagamento de aviso prévio, FGTS e 13º proporcional. Do CIMI, Andi Spésia, para a Rede Católica de Rádio. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança.
As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. E temos agora o 4º episódio da série produzida pela CNBB e Caritas Brasil sobre a campanha É Tempo de Cuidar. Confira a reportagem desta quinta-feira com Bruno Feitosa. A pandemia da Covid-19 atingiu o mundo de maneira nunca experimentada antes. Em poucos dias, a pandemia paralisou o planeta e lançou sobre todas as pessoas incertezas, medo e ansiedade. As populações mais vulneráveis foram gravemente afetadas. Migrantes e refugiados passaram a viver dramas ainda maiores. Para muitos, a solidariedade chega por meio de organizações como a Caritas Brasileira. Glaucia Honorato, assistente social e assessora local do programa PANA, uma iniciativa que acolhe migrantes, fala sobre o projeto em Santa Catarina. Esse programa veio numa hora muito própria, né? Muito adequada, porque foi um momento em que as famílias realmente estavam passando por situações de vulnerabilidade devido à pandemia do coronavírus. Então, muitas dessas famílias estavam para ser despejadas, não estavam conseguindo sair de suas casas para trabalhar, porque tinham trabalhos informais. E esse recurso veio num momento em que muitas dessas famílias deixaram de ser despejadas porque conseguiram pagar aluguel, conseguiram pagar conta de luz e prover a própria subsistência. Como não podem contar com uma rede de apoio vinda da família e dos amigos, são as doações que amenizam sofrimentos de homens, mulheres e crianças migrantes. A venezuelana Danery Cefontes conta como foram os primeiros meses em Boa Vista, capital de Roraima, e como está vivendo agora em Recife com a ajuda de muitas pessoas. Chegamos aqui ao Brasil há já quase 3 anos. En el estado Roraima, Boa Vista. Lá era uma condição muito difícil para nós, já que não tínhamos emprego, estamos passando muita necessidade. Ali eu decidi fazer um cadastro no projeto Caritas Brasileira para viagem para qualquer estado. Saiu o estado Pernambuco, Recife, graças a Deus chegamos acá, fuimos acolhidos por el projeto Caritas Brasileira. Entre as famílias migrantes atendidas pela equipe do programa PANA, algumas estão vivendo também em Santa Catarina. A venezuelana Galiana Sandoval agradece toda a ajuda recebida. Eu agradeço muito o Grupo PANA, né, que ajudou muito a gente, porque assim logrei pagar aluguel, luz, água, comprei comida. E as crianças estão ficando bom, graças a Deus. Nós somos 12 pessoas. Estamos morando aqui em uma sola casa. Estou ficando feliz porque aqui tem muita oportunidade, né? E agora vou ter um filho aqui brasileiro. E, bueno, dando graças a Deus por tudo. A ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar segue mobilizando a solidariedade de pessoas e comunidades em todo o Brasil. É possível doar alimentos, itens de higiene ou fazer uma doação financeira. Para mais informações, acesse o hot site cnbb.org.br/Tempo de Cuidar. A série de reportagens É Tempo de Cuidar é uma produção da Rede de Comunicadores da Caritas Brasileira e da CNBB. Obrigado, Bruno. Essa que foi a 4ª reportagem da série. A Arquidiocese de Goiânia promove nesta quinta-feira uma homenagem às vítimas da Covid-19. Às 15 horas, horário de Brasília, os sinos das igrejas da região soarão juntos, convidando a população a um momento de prece por este período de pandemia, pedindo conforto a todos que enfrentam a doença e rezando pelos falecidos. 5 minutos depois do badalar dos sinos, será rezado o Terço da Misericórdia, que será conduzido pelo Bispo Auxiliar de Goiânia, Dom Moacir Silva Arantes, direto do Carmelo da Santíssima Trindade,
e da Imaculada Conceição, em Trindade, Goiás. O momento integra o projeto Somos Um e a iniciativa será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Jornal Brasil Hoje. Ponto final nesta edição, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. Edição Cléo Nascimento. Direção de jornalismo Alessandro Gomes. A produção e a geração do conteúdo são da Rede Católica de Rádios e da Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. O Jornal Brasil Hoje volta amanhã às 7 horas. Até lá. Bom dia. Bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de 1971 foi quando a emissora começou a transmitir na faixa de